Olá, nesse encontro nós vamos conversar a respeito da aula 10, Alfa Verde, cujo tema é trocas de calor com mudança de estado. Perceba, para você que está acompanhando a Alfa Verde, as aulas 9 e 10 elas são aulas conjugadas, cujo tema trata-se de sistemas termicamente isolados. Porém, no nosso recorte, na preparação aí e distribuição das aulas 9 e 10, cada aula tem uma intenção. Então, no encontro da aula 9, falamos do que é um sistema termicamente isolado, que você reconheça, que você fareje as questões dessa lição, e foi apresentada a equação, que é uma equação simples, relativamente simples, de somar as quantidades de calor e igualar a zero. E o primeiro passo nessa aula 10 é que você entenda o que é essa aula, ou as questões relacionadas a essa aula, tem de diferentes em relação às questões da aula anterior. Então, aí puxando como exemplo, o segundo exercício desse conjunto de aulas, que é aquela questão do pizzaiolo, ele pega uma quantidade de água quente e água fria. Eu dei até uma sugestão de como que se resolve, né? Você tem ali dois corpos trocando calor, a soma das quantidades de calor trocada vale zero. Esse pizzaiolo ele mistura águas de reservatórios diferentes, uma maior temperatura, outra menor temperatura. Então nós chamamos lá de água fria, naturalmente, no reservatório a menor temperatura, e água quente no reservatório que está a maior temperatura. Somamos as quantidades de calor, igualamos a zero. Porém, o que acontece nesse tipo de questão? Os corpos vão trocar calor. Mas se você tem água a 20 graus Celsius, como por exemplo água a 80, quando você mistura as águas, elas não mudam de estado. Porque a faixa de temperatura em que ela se encontra está entre 20 e 80 graus Celsius, e esse elemento H2O a uma atmosfera a 20 e 80 graus Celsius é água. E como não muda de estado, a nossa conclusão é que vai mudar a temperatura. E se muda a temperatura, o calor trocado, o calor que gera alteração de temperatura, ele tem um sobrenome de calor sensível. E quando tem calor sensível, a equação, por exemplo, é o quimacete. Então essa quantidade de calor trocada pela água fria vai ser a massa da água fria, calor específico da água. Temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial da água fria, mais a quantidade de calor trocada pela água quente, que também não vai mudar de estado. Então seria a massa de água quente, calor específico, temperatura final, que é de equilíbrio, menos a temperatura inicial da água quente, tudo isso é igual a zero. E aí você desenvolve as contas e chega na resposta. Então, isso é muito importante de deixar marcado nessa aula. Há questões de trocas de calor de sistemas termicamente isolados que não tem mudança de estado. E quando não tem a mudança de estado, a solução dela é muito pragmática. Você conta na mão quantos corpos trocam calor, o número de corpos que troca calor é o número de parcelas na somatória, e aí essas quantidades de calor são apenas e exclusivamente de calor sensível, que macete, conta, tico, você chega na resposta. Então, são questões que não têm uma dificuldade, vamos dizer assim, intelectual, mas uma dificuldade operacional, de você fazer contas, de você ser um bom gestor das unidades que você está trabalhando, de fazer contas rápidas. Mas, de teoria, é isso. O que muda nessa aula? Que há casos em que corpos trocam calor entre si, porém, tem mudança de estado. E quando acontece a mudança de estado, o que faz essas questões serem mais difíceis? Que quando tem mudança de estado, essas parcelas de calor não são mais exclusivamente de calor sensível. Pode calor sensível, pode ter calor latente, pode ter os 2, os 3, às vezes os 4, às vezes os 5. E aí a gente entra numa categoria, numa família de questões de sistemas termicamente isolados, que são as mais complexas. Tá? Então esse é um divisor de águas importantes. As questões de sistemas isolados que não têm mudança de estado é muito pragmático, é isso que você tem que fazer. As que têm
mudança de estado, elas são mais sofisticadas. E o que eu vejo aí, da minha experiência, olhando vestibulares, nesse contexto das questões mais sofisticadas, tem as mais difíceis e as que são até mais difíceis do que essas. Então, o que eu queria propor aqui nesse encontro com você? Um extra. Ele é um extra que tem mais uma função pedagógica e da versão mais complexa. Vou te contar por que é a versão mais complexa e como alguns vestibulares dão questões assim num caso mais simples. O que muda exatamente de um em relação ao outro. O que esse extra ele está querendo? Que você descreva o equilíbrio térmico. O que significa descrever o equilíbrio térmico? Você falar o que vai ter no potinho, no final, se vai ter água, gelo, os dois, enfim, e qual é a temperatura de equilíbrio. E nesse extra, a gente quer que você descreva o equilíbrio quando se mistura 2,5 kg de gelo a 0 graus Celsius com 10 kg de água a 100 graus Celsius. Naturalmente, existem dados que são apresentados aqui. O calor latente de fusão do gelo como sendo 80 calorias por grama. Calor específico da água, você já provavelmente deve ter decorado, de 1 caloria por grama graus Celsius. Ok. Né, vou aumentar um pouquinho aí o tamanho da fonte. Né, a gente acabou de receber aí o feedback de um aluno de que a fonte está muito pequena. De qualquer maneira, se está pequenininho, aqui são dados que, nesse momento, a gente já tem um pouco de intimidade. O calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Calor específico da água, 1 caloria por grama graus Celsius. Bom, o que é legal você notar? Se você vai misturar corpos que trocam calor entre si em um sistema isolado, eu sei começar. É exatamente o intuito da aula anterior. Você conta na mão quantos corpos trocam calor, o número de corpos que troca calor é o número de parcelas na somatória e manda ver. Então aqui temos 2 corpos trocando calor, que é gelo e água. Desse modo, então a quantidade de calor trocada pela água mais a quantidade de calor trocada pelo gelo, tudo isso somado é 0. Então, ter essa clareza é muito legal. Eu sei começar a questão. É a melhor notícia do último encontro. Porém, nessa questão, eu só sei começar. Eu não sei terminar. Por quê? Porque, diferentemente de antes, que você tem água a 20 graus Celsius com água a 80, eles vão trocar calor entre si. Ninguém muda de estado. Então, essas parcelas de calor são exclusivamente calor sensível. Aqui, a gente não sabe. Pode ter calor sensível, pode ter calor latente, os 2 e os 3. Por que motivo? Porque há suspeita de mudança de estado. E quando tem a suspeita de mudança de estado, a gente não sabe dosar essas quantidades de calor. E por isso que esse extra está assim, nesse nicho das questões mais complexas de sistemas termicamente isolados. Então, trabalhando esse extra na sua cabeça, primeiro vamos pensar em opções. Quando se mistura gelo a 0 com água a 100, quais seriam as opções para o equilíbrio térmico? Primeiro, pode ter só água acima de 0? Pode. Esse é um jeito legal, pensando em extremos. Imagina que eu tivesse uma caixa d'água com água a 100 graus Celsius. Esqueça quantidades, ok? Nesse tipo de análise, não é justo levar em conta apenas as quantidades. Tem outros fatores que são importantes. Não é só M que interessa, é M vezes L que interessa. É M, C delta θ que interessa. Mas esqueça as quantidades, vamos pensar em temperaturas, vamos pensar em opções de temperaturas. Então, quando você misturar o gelo a 0 com a água a 100, pode ter só água acima de 0. Então, voltando, se eu tenho um reservatório, uma caixa d'água com água a 100 graus Celsius, eu pego um floquinho de gelo a 0,
muito provavelmente essa água, ela não apenas consegue derreter o gelo, mas depois elevar a temperatura dessa água. Então, é uma opção que o equilíbrio ele aconteça com água entre 0 e 100. Segunda possibilidade, quando eu tenho gelo a 0 com água a 100, pode ter só água a 0 graus Celsius? Pode, sim. Tem que ser um casamento muito feliz de quantidades, mas eu posso misturar água a 100 e gelo a 0 e, eventualmente, essa água ser capaz de derreter todo o gelo e acabou. Então, água a 0 é uma possibilidade. Pode ter também, no equilíbrio térmico, água e gelo. E lembrando que, não esqueça disso, quando você tem uma mistura de água e gelo, a temperatura de equilíbrio é 0, né? Só 0 tolera a convivência entre água e gelo, é possível também. Então, imaginando um caso exagerado, se eu tenho um iceberg a 0 graus Celsius, você pega uma gotinha de água a 100, muito provavelmente essa água vai diminuir a sua temperatura, mas ela não consegue derreter todo o iceberg. Então teríamos o gelo e a água a 0 graus Celsius convivendo. Um outro ponto. Quando eu tenho gelo a 0 com água a 100, pode ter só gelo a 0? Nesse caso, não. Tem uma justificativa que ela é quase que tautológica, e tem a outra que é um raciocínio mais profundo. O que seria uma justificativa meio superficial, vamos dizer assim? Se eu tenho água a 100 com gelo a 0, não dá para ter só gelo a 0. Porque se o gelo está a 0, quando você coloca em contato com o corpo quente, uma parte do gelo já derrete. Então, se já derrete, eu não tenho só gelo, vai ter gelo e água. Mas a justificativa real é outra. Porque para ter só gelo a 0, essa água tem que diminuir a temperatura até 0, e depois essa água a 0 deve se converter em gelo a 0. Então, se eu tenho o gelo a 0, a água a 100 em contato pode diminuir a temperatura. Quando a água chegar a 0 com gelo a 0, essa água não consegue se converter em gelo em contato com gelo a 0. Por que motivo? Porque água a 0 e gelo a 0 estão à mesma temperatura. E se estão à mesma temperatura, não tem mais trocas de calor. E é muito louco, por quê? Porque muita gente acha que gelo a 0 é mais gelado do que água a 0, porque na palavra gelado tem gelo. Mas não, gelo a 0 e água a 0 estão à mesma temperatura. Então, quando a água atinge essa temperatura de 0, não há mais trocas de calor, porque a premissa para que as trocas de calor aconteçam sejam diferentes temperaturas. Então, nesse contexto, eu teria 3 opções: água acima de 0, água a 0 e água gelo a 0. Como eu não sei quais são as opções ou o que vai acontecer no equilíbrio, eu não consigo terminar a conta. Porque eu não sei se vai ter que macete, se vai ter que mole, se vão ter os dois. E é um tipo de questão que exige uma análise preliminar. Exige que você faça contas que ainda não são a resolução oficial do problema. A resolução sai daqui. Mas elas são contas que vão te dar uma diretriz de como que o equilíbrio vai acontecer. Essas contas é o que eu estou chamando aqui de preliminares. O que seriam as contas preliminares? São contas... desculpa, caiu o apagador. São contas que vão permitir você saber, pelo menos a faixa do equilíbrio, e saber terminar a fazer aquela conta. Então, nesse contexto, quando você tem água 100 com gelo a 0, a primeira conta que eu teria que saber fazer é qual a quantidade de calor necessária para derreter todo o gelo. Perceba que eu não estou dizendo que isso vai acontecer necessariamente. É apenas uma especulação. Eu quero levantar esse número. Quanto o gelo como um todo precisa para ser derretido. E em contrapartida a esse número, eu vou fazer uma outra conta. Qual a quantidade de calor máxima liberada pela água? Eu sei que a letra está pequena,
Só reforçando o que está escrito aqui, a quantidade de calor necessária para derreter o gelo, e aqui a quantidade de calor máxima liberada pela água. Porque, trazendo isso para um ambiente mais didático, imagina essa sala de aula, que hoje está vazia, mas totalmente repleta de alunos, e que cada aluno representasse um bloquinho de gelo a 0 graus Celsius, e a sala de aula sendo um isopor ideal também. Se cada um aqui é um bloquinho de gelo a 0 graus Celsius, entre eles não tem trocas de calor. E como é um recipiente ideal, eles vão morrer sendo bloquinhos de gelo a 0 graus Celsius. Aí, de repente, o que eu faço? Eu entro na sala. Eu sou o único corpo quente aqui na sala. E aí, quando eu sou o único corpo quente e cada aluno aqui é um bloquinho de gelo a 0, eles vão falar, Matos, você me dá calor? Lógico. Porém, eu tenho aqui no meu bolso notinhas de calor. E aí eu começo a distribuir essas notas de calor. Então, quando eu dou uma notinha de calor para um aluno, que é um bloco de gelo a 0, o que ele vai fazer? Ele vai se converter em água a 0. E aí, se eu extrapolo o raciocínio, eu teria 3 opções para o equilíbrio. Opção 1, distribuo notas de calor. Quando chega no 5º aluno, minhas notas de calor acabaram. Entenda, eu que sou um corpo em alta temperatura, foi diminuindo a minha temperatura até ficar a 0 graus Celsius. E aí, nesse caso, o que nós teríamos no equilíbrio? Água a 0 graus Celsius. Inclusive, o que seria essa água a 0? Dos bloquinhos de gelo que eu consegui derreter. E eu que já entrei aqui como sendo água. E todo o resto dos alunos, gelo a 0 graus Celsius. Então perceba, se o corpo quente, no caso, a água a 100 graus Celsius, tem menos calor para fornecer do que o gelo precisa como um todo para derreter, o equilíbrio evolui para água e gelo a 0 graus Celsius. Mas tem uma segunda opção. Todos os alunos aqui seriam bloquinhos de gelo a 0 e eu água a 100 graus Celsius com notinhas de calor. Vou distribuindo notinhas de calor, distribuindo notinhas de calor, distribuindo notinhas de calor. Quando chegasse no último aluno, distribuiu notas de calor e minhas notinhas acabaram. Entenda, eu que faria o papel de água a 100 graus Celsius, eu fui perdendo tanto calor que cheguei em água a 0. E aqui o que nós teríamos no equilíbrio? Todos água a 0 graus Celsius. Eu, água velha, a 0 graus Celsius, e eu estou falando velha não por causa da minha idade, só porque eu entrei aqui como sendo já água, e uma quantidade de água nova a 0 graus Celsius. Estou falando água nova não pela idade sua, ou a idade dos alunos, mas porque eles não eram água, eles eram gelo. Então, se o corpo quente tem a mesma quantidade de calor para fornecer que o gelo a 0 precisa, o equilíbrio evolui para todos água a 0. E tem o terceiro cenário, que água quente eu tenho tanto calor para fornecer, que eu derreti o último bloquinho de gelo e ainda tenho notas de calor. Então o que eu faço com essas notas de calor excedente? Jogo para cima, compartilho com todos para que no equilíbrio tenhamos água a 0 graus Celsius. Então nesse terceiro cenário, se eu, corpo quente, tenho mais calor para fornecer do que o gelo precisa ao todo para ser derretido, o equilíbrio seria água acima de 0. O negócio é que só com essas informações eu não sei. Por isso que eu preciso fazer as continhas preliminares. Por isso que eu preciso desse levantamento. Quanto de calor o gelo precisa para derreter como um todo? Quanto de calor a água pode fornecer? E colocar esses números um de frente para o outro para ver se eu tenho alguma pista de como que o equilíbrio vai evoluir. Então, como o gelo está a 0 graus Celsius, essa quantidade de calor necessária vai ser apenas um quimole, porque ele já está a 0. Então seria a massa de gelo, 2.500 gramas. Então eu propus aqui 2,5 quilos, mas o calor latente do gelo é 80 calorias por grama, vezes 80. Isso corresponde a 200.000 calorias. Reserva esse número. É como se os alunos aqui dessa sala demandassem 200.000 calorias para serem todos derretidos. Segunda conta. Quem pode fornecer essa quantidade de calor? É o corpo quente. No exercício que eu estou propondo, a água a 100 graus Celsius.
Se a água está a 100, ela tem, vamos dizer assim, um potencial de fornecer calor. Sendo que ela conseguiria fornecer a maior quantidade de calor possível se saísse de 100 graus Celsius e evoluísse para que temperatura? Para 0. Então essa quantidade de calor máxima liberada pela água vai ser a massa, 10.000 gramas, porque eu considerei 10 quilogramas, calor específico 1, temperatura final 0 menos inicial 100, que dá menos 1 milhão de calorias. Então, confrontando os números, o gelo precisa 200.000 calorias para derreter. A água demanda 1 milhão de calorias. Qual é a conclusão que eu chego? Que a água consegue derreter o gelo, e não só isso, sobra para aumentar a temperatura do conjunto. Eu vou falar aqui de maneira informal. Vou escrever aqui dá e sobra. E falar e dá e sobra é agora chegar na informação mais valiosa que nós temos no colo, que a temperatura de equilíbrio, eu não sei o valor, mas com certeza ela é acima de 0 graus Celsius. E se a temperatura de equilíbrio está acima de 0 graus Celsius, aí sim eu sei finalizar a questão por causa das quantidades de calor trocada e que eu sei dosar onde quer que macete ou que mole. Então, a importância desse extra é exatamente, primeiro, a gente reconhecer o que essa questão tem diferente em relação à aula anterior. E depois, entender os cenários possíveis, de maneira qualitativa. E, finalmente, quantificar, fazer esse levantamento das contas preliminares. E aí eu volto a um ponto que a gente inaugurou essa aula. As questões de sistemas isolados com mudança de estado, elas são complexas. Dentro desse universo, tem as mais complexas, que são desse tipo. São questões em que ele não fala como é o equilíbrio. E ele não falar como é equilíbrio é você fazer um levantamento prévio, confrontar dados entre quanto o quente pode fornecer e quanto que o frio precisa. E depois estimar a temperatura de equilíbrio. Mas também tem as outras que são complexas, mas não tanto, em que o examinador já fala como é o equilíbrio. E se ele já fala como é o equilíbrio, você não precisa fazer o levantamento ou análise preliminar. Conhecendo o equilíbrio, você vem exatamente e termina as contas. Legal? Mas antes de continuar, eu queria propor para vocês uma outra ferramenta. Essas questões elas são tão complexas que, da minha experiência de professor, que eu vejo qual é o erro mais comum que os alunos cometem nesse tipo de aula. É sempre esquecer um que macetezinho ou um que molezinho no meio do caminho. É o erro mais frequente. Então, qual é a minha sugestão? Que ferramenta que eu quero propor para vocês? Uma ferramenta de você montar um gráfico de apoio. Eu vou chamar aqui de gráfico suporte, esse não é o nome oficial, mas ele é um gráfico para você se inspirar nas contas. E o que é esse gráfico? Que você tenha, de maneira qualitativa, uma representação de como as temperaturas dos corpos evoluem em função do tempo. É um rabisco de gráfico. Eu te ajudo. Nesse meu extra, eu tenho aqui água a 100 graus Celsius. Então, eu vou representar aqui água a 100 graus Celsius, colocada em contato com gelo a 0. O que nós sabemos de cara? Que se você pegar um isoporzinho, misturar água a 100 com gelo a 0, conforme o tempo passa, o que acontece com a temperatura da água? Diminui. Ela vai perder calor. Cuidado. Conforme o tempo passa, o gelo que está a 0, quando ganha esse calor, o que acontece com a temperatura? Não muda. Porque ele vai mudar de estado. Então você tem aqui no início gelo, depois gelo mais aguinha.
A complexidade desse tipo de questão é, eu não sei onde esses gráficos se encontram. E graças às preliminares, graças ao infronte de quanto que o gelo precisa para derreter e quanto a água pode fornecer, eu não sei o valor da temperatura de equilíbrio, mas eu sei que a temperatura de equilíbrio está acima de 0. Então, a nossa conclusão que a água que está a 100, quando chega na temperatura de equilíbrio, ela só muda a temperatura. Então, a quantidade de calor para a água seria de calor sensível. E o gelo está a 0. Para o gelo a 0 atingir o equilíbrio, quer dizer, no equilíbrio vai ter só água acima de 0, vai ter um quimole, porque é gelo, gelo mais aguinha, gelo mais água, água mais gelo, água mais gelinho, e depois o avanço da temperatura. Então, muitas vezes a gente apresenta aqui para os alunos o gráfico suporte, e eles ficam maravilhados, eles falam assim, Madison, Carrilho, que ferramenta espetacular, cara. Meu, isso daí salvou a minha vida. E aí eu sou muito honesto, eu falo, não salva a sua vida. E essa não é a ferramenta que você tem que agradecer a nós, porque se o aluno já não tem a clareza anterior da aula de calor latente, do que é a curva de aquecimento e resfriamento, ele já erra o gráfico. Ele já vai falar para o gelo, ele já vai colocar só um quimacete, ele vai esquecer do quimole. Mas eu concordo com o seguinte, que o gráfico ele tem um valor nesse tipo de questão. Que é uma questão que você tem que pensar em tantas coisas, mas tantas coisas, que quando você monta o gráfico, você despeja no papel uma grande parte da preocupação. E aí você tem energia e atenção para efetivamente o que interessa aqui, que seriam exatamente as contas. Tá legal? Então, só reforçando, hoje, nesse tipo de questão, a família das questões mais complexas, você tem que fazer o levantamento preliminar, especular como vai ser o equilíbrio, montar o gráfico suporte e olhando para o gráfico suporte fazer as contas. E umas que são até menos complexas, vamos dizer assim, em que ele já te fala como é o equilíbrio. Então você não precisa fazer as contas preliminares, você apenas monta o gráfico suporte e finaliza as contas. Legal? E agora sim, finalizando essa questão. Então, para a água, como ela está a 100 e o equilíbrio acontece acima de 0, vai ser só calor sensível. Então, para a água eu vou fazer um quimacete. Então, são 10 kg de água, 10.000 gramas, calor específico 1, temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, 100 graus Celsius. Mais a quantidade de calor trocada pelo gelo. E aí, novamente, o valor do gráfico. Para o gelo, primeiro ele vai ser derretido, então é um quimole para derreter o gelo, depois essa água zero vai ter a sua temperatura elevada, vai ser um quimacete. Então são 2.500 gramas de gelo vezes o calor latente 80, então aqui é o quimole, mais o quimacete para a água aumentar a temperatura. 2.500 vezes 1, temperatura final menos inicial. Sendo que a temperatura final é a temperatura de equilíbrio. E a inicial é 0, né? Porque essa é uma água que acabou de ser derretida. Tudo isso somado igual a 0. E aí quando você faz todas essas contas, você encontra uma temperatura de equilíbrio de 64 graus Celsius. Tá legal? Lógico que o conteúdo ele é importante, mas você também tem que ter esse olhar de raposa no vestibular. Bater o olho e identificar rapidamente se é uma questão da aula anterior, em que você tem esse pragmatismo de somar as quantidades de calor igual a 0, e que essas parcelas são exclusivamente calor sensível, ou se são questões que têm mudança de estado. E se tem mudança de estado, também que você faça esse fatiamento. Se é uma questão em que ele já fala como é o equilíbrio, e aí, beleza, porque falando como é o equilíbrio, a sua função é montar esse gráfico com coerência e finalizar as contas, ou se são as questões mais complexas, como, por exemplo, a última questão da apostila, que você tem que fazer um levantamento de dados, especular como vai ser o equilíbrio, e aí depois especulando o equilíbrio, montando o gráfico suporte e finalmente finalizando aí essas contas. Bacana? Eu queria treinar um pouquinho com vocês na nossa quarta questão aí da apostila,
Para quem não tem acesso ao nosso material, eu vou projetar aqui o texto para que a gente entenda e treine um pouquinho esse contexto aqui, né? Das questões que tem mudança de estado. Essa questão em si, ela é a versão simples das mais complexas. É um tipo de questão em que ele já conta como que o equilíbrio térmico vai acontecer. Eu não precisaria passar pelas contas preliminares. Então deixa eu liberar um espaço aqui da lousa para a gente fazer essas discussões, tá? Um calorímetro adiabático de capacidade térmica desprezível. Então ele está falando, olha, tem um isoporzinho, mas na conta ele não vai aparecer. Contém sob pressão constante de uma atmosfera 300 gramas de água a 28 graus Celsius. Uma amostra de gelo cuja massa é igual a M1 e a zero é introduzida no calorímetro. Então, é uma questão um pouco análoga ao esta. O cara misturou água e gelo, sendo que a água está a 28 e o gelo a zero. E verifica-se que o sistema atinge a temperatura de 10 graus Celsius no equilíbrio térmico. Então, quando você tem uma quantidade de gelo de massa M1, ele já te diz como é o equilíbrio térmico. A temperatura acontece a 10 graus Celsius. Então, perceba como é diferente do extra. Eu não precisei fazer levantamento de contas para saber como é o equilíbrio. Ele falou. Então, no caso dessa massa M1, a massa M1, que é exatamente o que ele quer que se determine, o que eu vou fazer? Montar o gráfico de apoio. O gráfico suporte. Porque ele sinaliza que você tem água a 28 graus Celsius em contato com gelo a zero. De novo, sem muitas informações, a única coisa que eu saberia que quando eu misturo água a 28 com gelo a zero, a água diminui sua temperatura porque ela vai perder calor para o gelo. E o gelo, não tem a temperatura aumentada. Mantém a temperatura constante porque ele vai mudar de estado. E eu não saberia para onde essas linhas iriam convergir. Mas a questão aqui falou, essa massa M1 é quando o sistema atinge 10 graus Celsius. Então eu tenho essa informação, que a temperatura de equilíbrio é 10. Em suma, a água vai evoluir de 28 a 10 graus Celsius. Então, para a água é apenas calor sensível. Para o gelo, é um quimole mais um quimacete. Muito, mas muito cuidado para não cometer o erro mais comum, que é o aluno que esquece do quimole no meio do caminho. Ele já pega o gelo a zero e aumenta a temperatura. Há um pedágio do calor latente para gelo a zero se converter a água a zero, e aí depois água a zero se aumenta a temperatura. E aí nesse contexto, a gente calcula as quantidades, ou a massa que ele quer, por meio da equação do sistema termicamente isolado. Mas sempre se inspirando aqui. Então, para a água não vai mudar de estado, ela continua sendo água, porque estava 28 e foi a 10. A massa é 300 gramas, calor específico 1, temperatura final 10 menos inicial 28. E para o gelo, é o quimole mais o quimacete. A massa de gelo M1 vezes o calor latente 80, ele dá aqui 80 calorias por grama, mais esse quimacete M1, calor específico 1, temperatura final é 10 menos inicial 0. Tudo isso é igual a 0. Então, o que eu fiz aqui é perceber que essa é a quantidade de calor trocada pela água e do gelo é o quimole mais o quimacete. Quando a gente desenvolve as contas, você encontra essa massa M1 como sendo 60 gramas. Para a proposta da questão. Legal? Então perceba o quanto facilita a vida ele afirmar que o equilíbrio acontece a 10. Não precisei fazer levantamentos. E aí ele propõe um outro caso.
Ele propõe, é como se fossem duas questões em uma, ou uma questão com itens A e B. Após, introduz-se uma nova amostra de gelo de massa M maiúsculo 2 a 0, com a meta de fazer o sistema atingir o equilíbrio em 0 graus Celsius, sem restar nenhuma massa de gelo. Então ele também está te cantando a bola como é o equilíbrio. Então quando ele vai calcular a massa M2, como que seria o nosso gráfico suporte? Aquele croquis de gráfico, um esboço de gráfico que mostra como as temperaturas evoluem em função do tempo. A água está inicialmente a 28 graus Celsius e o gelo está inicialmente a 0. Porém, ele afirma aqui que o equilíbrio térmico, o sistema vai atingir o equilíbrio térmico a 0 sem restar nenhuma massa de gelo. Então, o que temos no equilíbrio? Só água a 0. Só água a 0. Então, como tem só água a 0, para a água 28 chegar a 0 é só calor sensível. Porque pensa assim, eu tenho que converter água a 28 graus Celsius em água a 0. A água ela já é. Então, nessa conversão é 28 graus Celsius, ter a temperatura diminuída para 0. Então, é um calor sensível. E eu preciso também que gelo a 0 vire água a 0. Então, de novo, gelo a 0 virando água a 0. O 0 graus Celsius já está igual, a temperatura não muda. O processo aqui é gelo se converter em água, que é exatamente o calor latente. Então, esse é o aspecto aqui do gráfico suporte. E aí, novamente, se inspirando no gráfico suporte, eu uso a equação no sistema termicamente isolado, que a quantidade de calor trocada pela água mais pelo gelo é 0. Então, para a água, vai ser um quimacete. A massa de água são 300 gramas, calor específico 1. Temperatura final 0 menos inicial 28. Mais a quantidade de calor trocada pelo gelo, que é um quimole, que é M2 vezes 80. M2 é a massa de gelo que ele quer saber, e 80 é o L, o calor latente aí de fusão. E aí nós encontramos, então, essa massa M2 como sendo 45 gramas. O que está coerente entre as alternativas propostas com a alternativa D. Tá legal? Minha orientação daqui para frente. Esse é um tipo de aula que exige revisitas ao longo do ano. Né? Na nossa experiência, essa aula específica, muitos alunos têm uma temeridade gigante, porque de fato são questões mais complexas e eventualmente é uma aula que é mais volátil na cabeça. Então, se você tem algum controle de aulas vulneráveis, vamos dizer assim, e que você planeja fazer revisões frequentes, eu acho que desse contexto da calorimetria é uma aula que merece a atenção. Antes da execução das tarefas mínima complementar e desafio, ou a combinação que você fizer, temos a questão 5 da apostila, a gente está sem tempo para fazer. Ela é complexa, ela é tão complexa, ou talvez mais até do extra, mas eu acho que vale a ousadia de tentar fazer essa questão antes. E aí sim vocês evoluírem para as tarefas. Tá legal? Então, cara, um bom estudo aí para você. Continua aí a pegada. E aí até um próximo encontro. Valeu.